Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou tratar de um tema super interessante que é a questão da suposta isonomia no concurso público. Muitas vezes um candidato se pergunta, mas Alessandro, um candidato ingressou com uma demanda, conseguiu um ponto e com isso ele passou na minha frente e a questão só foi anulada para ele. É isso mesmo? Ou quando o Poder Judiciário anula uma questão, seja objetiva, seja discursiva, seja numa prova oral, isso vale para todo mundo? Essa é a grande questão. Bom, meus amigos, a questão é a seguinte: se porventura for uma ação individual, vamos imaginar que aconteceu alguma ilegalidade na sua prova, mesmo que essa ilegalidade possa ter acontecido em outras provas também, como a questão fora do edital. Tem duas situações. Se vocês conseguirem reverter isso administrativamente, não me interessa quem. Quem ingressou com um recurso administrativo ou uma representação, procedimento de controle administrativo no CNJ, se porventura for acatado, a anulação da questão vale absolutamente para todo mundo. Tem que reclassificar todos e atribuir o ponto da questão a todo mundo, correto? Agora, se no caso foi um controle jurisdicional, e não administrativo, jurisdicional, de um candidato sobre uma questão, aí nesse caso a demanda só vai fazer efeito para ele. Então, na verdade, ele vai conseguir, vamos dizer assim, anular a questão só para ele. Aí você fala, pô, mas se eu vou anular uma questão, como que ela pode ser nula para um e não nula para outros? É até interessante isso, que na verdade não é que eu vou anular, eu vou tornar sem efeito para aquela pessoa, entendeu? E tendo em vista a presunção de legitimidade dos atos, para as demais pessoas o ato continua legítimo e válido. Então, na verdade, eu consegui suspender, numa liminar e depois desconstituir numa sentença a presunção de legitimidade, e para aquela pessoa que ingressou com a demanda, eu tiro os efeitos daquele ato para ele e atribuo o ponto que decorre daquela questão. Então, é muito importante ficar claro. Então, nas demandas de concurso público, da magistratura, Ministério Público, se um candidato entra com uma ação e consegue anular uma objetiva, uma questão ação judicial, só vale para ele. Não teria como ter uma demanda que valesse para todos, Alessandro? Até teria, se fosse manejada, por exemplo, por uma associação, fosse manejada pelo Ministério Público, porque aí o controle não seria mais um controle individual, e sim um controle coletivo. Agora, em demandas individuais, não existe a possibilidade de se fazer controle coletivo, pelo menos atualmente, pelos meios que o ordenamento nos concede. Beleza? Diferente, a previsão está sendo discutida, a futura Lei Geral dos Concursos tem a previsão dessa possibilidade, mas eu acho que não vai passar, porque nosso sistema não prevê essa possibilidade, que criaria uma situação muito complicada. Então, o controle ele continua sendo feito em caso concreto. Muitas vezes o candidato que foi prejudicado ou o judiciário, para negar uma decisão dessa, ele tenta se sustentar na isonomia. Veja, não há absolutamente violação à isonomia, porque se você entender que há violação ao princípio da isonomia, antes, veja, você vai inviabilizar completamente o princípio da inafastabilidade de jurisdição, porque toda demanda em concurso potencialmente seria semelhante a de outra pessoa, caso idêntico. Então perceba que não tem sentido isso, é um argumento que muitas vezes a gente vai repetindo sem pensar. Eu falar de isonomia, eu aniquilo completamente o princípio da inafastabilidade. Então, na verdade, é aquele princípio de que o direito não socorre os que dormem. Então, se porventura você foi lesado numa prova, numa ação individual só vai valer para você. É discursiva, só vai valer para você. É oral, só vai valer para você. Se os senhores pegarem esses concursos, certamente verificarão que há candidatos que conseguiram alguma medida judicial na primeira fase, na segunda ou na terceira, e está lá com aquela pontuação e só vale para ele. Isso é normal, isso eu vejo no dia a dia, e é uma questão absolutamente normal, não há violação à isonomia, isso argumenta uma retórica sem sentido, não tem como sustentar isso fere completamente, aniquila o princípio da inafastabilidade, e é assim que funciona na prática. Legal? Tudo de bom para vocês, espero que tenham gostado. Abraço!